Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre emoções, sobre relacionamentos, sobre contratos emocionais. E hoje a minha convidada especial é Fabrícia Machado, terapeuta somática. A Fabrícia já esteve aqui outra vez para conversar com a gente sobre esse tema de relacionamentos que é tão importante. Porque por mais que nós pensemos que nossas decisões são pautadas no nosso racional, sempre é o nosso emocional, é o nosso inconsciente que governa as nossas emoções. Não é isso, Fabrícia? Bem-vinda. Obrigada, minha amada Zigrid, mais uma vez, para a gente poder trazer assuntos de relacionamento, e gratidão pelo teu convite. É uma alegria. Agradeço. A gente já estava se divertindo antes, né, Verdade. de falar sobre os relacionamentos. Mas é mais ou menos assim. Na verdade, não existe nenhuma decisão que a gente toma sobre relacionamento que não seja emocional. Nem se você tiver o maior marido racional. Não, meu marido é extremamente racional, parece que não tem emoções nenhuma, ou né, às vezes tem uma mulher mais executiva que parece que ela é só racional. Não, 100% das nossas decisões, a neurociência comprova, ela é emocional. Sabe por quê? Nós temos um cérebro límbico, um ativo reptiliano e um teórico, mas é o emocional que faz com que a gente tenha todas as nossas decisões. E o mais interessante, que é importante a gente colocar, é que nós temos hoje 86 bilhões de neurônios, né? E, em média, 60 a 70 mil pensamentos por dia. Eu não me lembro se eu falei isso da última vez aqui. E 90% deles é decorrente do dia anterior. E sabe o que fica mais presente? Aquilo que te pegou mais emocionalmente do dia anterior. Então, assim, o tempo inteiro a gente toma decisões emocionais. E vai acumulando, né, Fabrícia? Positivas e negativas. Infelizmente, a maioria dos casais tomam muitas decisões baseadas no seu próprio ego, mais negativa por causa das mágoas de ficar enfiando o dedinho um no olho do outro. E às vezes vai trazendo de casa, da sua história ancestral, aquelas memórias que vão se repetindo e às vezes não consegue, né, distinguir o que é desse relacionamento e o que ele trouxe e que está só repetindo um padrão, muitas vezes ancestral. Olha que interessante isso que tu acabou de falar. E é muito interessante que a gente preste atenção nisso. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, essa semana sobre isso. Qual foi o nosso primeiro modelo de relacionamento, Zigrid? Dos nossos pais? Nossos pais. A gente, falando só de atrás aqui, pertinho, que é só os nossos pais. Você aprendeu a se relacionar olhando como a tua mãe beijava teu pai, como ela abraçava, como é que era o relacionamento deles, o que eles faziam de bom um para o outro, o que eles faziam de ruim um para o outro. Uma das coisas que eu te faço uma pergunta para quem está nos ouvindo aí agora e para você também é: o que a gente aprendeu de legal, porque a gente traz para a nossa relação e projeta no nosso casamento, e o que a gente aprendeu de não legal, que a gente não consegue mudar, ou a gente teve que mudar, porque senão o nosso casamento ia para o brejo. Eu me lembro que meus pais, uma das coisas que acontecia de bom na minha casa, é que meu pai ama música, ele põe música e tal, e eu via sempre eles dançando. Eu sempre tiro meu marido para dançar lá em casa quando tem uma musiquinha que eu gosto. Mas uma das coisas negativas, minha mãe é controladora, mais mandona, cobra mais. Eu também trouxe isso para o meu casamento. Sim. Então eu tenho que várias vezes escutar do meu marido do tipo assim: ei, eu não sou teu pai para aceitar isso. Ei, eu não... Não, isso é tão interessante, Fabrícia, assim, para quem está vendo, que às vezes a gente acha, não, mas eu jamais vou fazer igual, porque a maioria dos relacionamentos, né, já foi até falado em outro programa, nós viemos muitas vezes de famílias disfuncionais. Então, assim, aí a gente diz, não, mas eu não vou repetir isso inconscientemente, que é exatamente o que a gente está falando, às vezes não é racionalmente, né? Às vezes são reações impulsivas, formas de pensar, né? Que o tempo todo a gente primeiro tem que ressignificar e ver até que ponto realmente aquilo é nosso, a nossa tendência, e agregando com esses conhecimentos, fazendo, né, procurando esses processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que vai ampliando a nossa consciência, vai expandindo, né, a nossa capacidade de se entregar, de fazer, de mudar essa história, né, de ver que a gente não é obrigado a repetir essa história, a gente pode fazer uma nova, a gente deve, inclusive, fazer. A gente pensa que não faz, como você falou,
mas a gente tem um subconsciente, a gente tem o nosso lado consciente, a gente tem um inconsciente, esse a gente não acessa. Geralmente a gente diz assim, isso aí estava lá no meu inconsciente. Esquece, está lá, dificilmente se acessa. O inconsciente ele está lá para resolver no nosso cérebro a divisão celular da gente, mas o subconsciente é aquilo que a gente gravou na nossa infância, que não foi bacana, ou que foi doloroso, ou que foi muito bacana, sabe? Aquela coisa muito feliz. Geralmente são as coisas mais fortes emocionais que a gente guarda no subconsciente. E tá lá. Sem a gente menos esperar, a gente está fazendo igual no nosso relacionamento. Exemplo, se eu tive... Minha mãe não era muito ciumenta, nem desconfiada. Então, não é uma questão que eu também sou. Mas se eu tinha uma mãe muito desconfiada e ciumenta, e eu vi muito isso, principalmente até os meus 7 anos de idade, eu fui registrando que relacionamento eu não posso confiar no homem. Eu vou registrando isso. E na vida adulta, o que é que eu faço? Sem querer, eu quero saber a senha do celular do meu marido, saber o que ele está respondendo, só para saber ali. Então, eu estou, com certeza, algo guardado no meu subconsciente sobre relacionamento, projetando e fazendo igualzinho com o meu relacionamento hoje. E daí muitas pessoas dizem assim, puxa, mas daí o outro tem que mudar. Eu não consigo mudar o outro. Eu posso mudar esse meu comportamento, mas para isso eu tenho que descobrir o que sustenta isso. É uma crença que eu tenho sobre o relacionamento que vem sobre o meu pai e a minha mãe, mas eu tenho uma emoção que sustenta isso. Medo de perder, medo de ser traída, ou autoestima baixa, porque eu não acho que vão gostar de mim. Sentimento de que eu não sou merecedora, que eu tenho sempre que estar competindo. Exatamente, exatamente. E a gente faz isso na infância. Você falou de competição, né? Mas a menina geralmente compete com a mãe pela atenção do pai e o menino compete com o pai pela atenção da mãe. Detalhe. Todas as crianças fazem isso. A menininha às vezes quer ficar só com o pai, às vezes diz que o pai é meu amor, meu namorado, né? O menininho diz que é a mãe é minha e tal, né? Eu tenho um irmão que é super ciumento, mais novo da minha mãe, né? Então, acontece que quando a criança faz isso, e a criança faz como um jogo para se sentir amada, se ela ganha, olha, Zigrid, que doido que é a história. Se estraga, né? Estraga, compromete o futuro do relacionamento, dos relacionamentos que ela vai ter no decorrer da vida. Exatamente. Se a criança se uma menina compete com a mãe para ter a atenção do pai, e o pai acha bonitinho e compra isso, e a mãe deixa que acha muito bonitinho e tal, na vida adulta essa menina pode competir com outras mulheres. Sim. E não ficar feliz só em ter alguém que vem de outra relação, por exemplo. E assim, Fabrícia, na teoria sistêmica a gente fala, inclusive, que são os famosos filhinhos de papai, né? O filhinho do papai e a filhinha da mamãe. A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Exatamente. Que assim, emocionalmente, logicamente, que isso não é racional, é inconsciente, é como se a pessoa ela estivesse comprometida com o pai. Aí ela não fica disponível afetivamente. Exatamente. Então, assim, olha o quanto que isso compromete realmente, né? Um relacionamento a dois. É porque lógico, nunca vai ter uma mulher suficiente maior do que a mãe, porque a mãe é perfeita, é o modelo, o arquétipo, né? Perfeito de suprimento, de proteção. Então, assim, no inconsciente daquele homem, nunca nenhuma mulher vai ser o suficiente para ele. Por quê? Porque ele inconscientemente ele está casado com a mãe. Exatamente. Já pode dar o nosso curso, viu, dona Zigrid? Exatamente. E se ele se sente casado... Olha que eu atendi vários casais assim, tá? Onde o casamento não está indo porque o marido ainda está muito apegado na relação com a mãe e ele não consegue sair daquilo. Na esfera da mãe. E a esposa está muito apegada à relação com o seu pai, né? E acaba de uma certa maneira... Porque imagina, se tu é apaixonado pelo teu pai desde quando tu é pequeno, tu não vai se sentir à vontade sendo apaixonado pelo teu marido. Sabe por quê? No teu subconsciente é como se tu estivesse traindo o primeiro homem da tua vida. Bem assim. Que é o teu pai. Louco. É muito louco, né? Daí a pessoa fica dividida achando que o meu marido nunca é bom o suficiente. Só vai conseguir ver o que é ruim, porque logicamente todos temos qualidades e temos coisas que nós temos que aperfeiçoar. Só que o foco sempre vai ser naquilo que precisa aperfeiçoar. Exatamente, exatamente. E assim,
eu sempre digo assim, se tu quer acabar com o seu casamento, foca em todas as coisas que tem de ruim nele, porque vai ter. Agora, o teu casamento também tem coisas boas. E se tu ficar focado naquilo que tem de ruim, o meu marido diz que é na ruindade da pessoa. Se você ficar focado em tudo que tem de ruim, você não consegue ver o que tem de bom na relação. Porque toda a tua consciência está voltada para o que tem de ruim. Então, toda vez que eu olho para o meu marido, eu acho ele chato, feio, inadequado, insuportável, velho, acima do peso. Qualquer coisa que eu fico pensando nele, eu não consigo, ainda mais dependendo do perfil de comportamento, eu não consigo olhar que ele também é calmo, que ele também é amoroso, que ele também, companheiro, ou que ele resolve todas as nossas contas aqui de casa. Tem sempre, e esse é um dos motivos porque a maioria pensa em separar e às vezes não separa. Porque fica olhando tantas coisas ruins do outro, mas não consegue enxergar onde também tem as suas coisas que está atrapalhando. E não consegue enxergar não consegue dar valor. Ela, no subconsciente dela tem uma coisa assim, mas tem essa coisa aqui que ela faz, essa, e daí? E outra, né? Se a gente fica só olhando para o negativo do outro, só para aquilo que o outro tem de errado, a gente entra no papel de vítima. Exatamente. E a vítima não... E a questão também que eu gosto muito de falar sempre, né, da autorresponsabilidade que a gente tem, que a autorresponsabilidade, ela resolve tudo. Quando a gente começa, o que eu estou fazendo de positivo que posso mudar essa situação? Uma das coisas que eu gosto muito de falar lá no meu canal do YouTube é que a gente sempre tem, aquele que primeiro desperta, o que é mais consciente, o que busca mais autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, esse tem maior responsabilidade. Pelo outro, de pegar pela mão o outro, de trazer, olha, vamos conversar sobre isso, não dizer, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, né, aquela coisa. Sim. Isso aqui não dá certo por causa disso, não, vamos, olha só esse lado, né, eu sempre gosto de dizer, compartilhe vídeos que falam sobre isso, sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, mais capacidade a gente tem de evoluir e de ajudar o outro. E quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando, né? E outra coisa, Zigrid, tu falou tudo, assim. Primeiro, a gente tem um canal que é o Casal Enneagrama, né? No YouTube e no Instagram. Nosso público, 86% são mulheres, 14% são homens que nos seguem. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil, 86% das mulheres buscam solução quando veem que o seu casamento está indo por água abaixo, terapia, cursos, igreja, seja o que for, são as mulheres que vão fazer isso. Muitas não buscam porque ficam no processo de vitimização. Se eu não for, ele não vai. Perde a força. Ou não adianta, que ele não vai mesmo. Meu marido não gosta dessas coisas. Nem vou botar esse vídeo porque ele vai me xingar ou dizer que isso é ruim, etc. Realmente, os homens... É muito engraçado porque a gente tem clientes assim, né? Os homens só procuram terapia e curso quando o negócio está ladeira abaixo. A mulher já disse que já separou, já foi dormir na casa da mãe, já saiu do quarto, já deu aquela briga. Quando o homem viu que não tem mais jeito, daí ele vai. Só que às vezes é um processo que não tem mais como... E às vezes é tarde demais, né? Tarde demais. Tá, mas e daí? Eles são piores? Não, eles não têm cultura de fazer isso. Eles não têm... Não é isso, eles estão preocupados com uma outra coisa. Então, cabe a nós ser essa pessoa que transforma. E aí que entra a autorresponsabilidade que você falou. Né? A autorresponsabilidade é responder a esse casamento. Como é que a gente faz isso? Quando eu melhoro, quando eu... A minha atitude, o marido vai ficar pensando assim, ih, que isso? Tá fazendo o quê? Aquele filme, Fabrícia, quem não assistiu, assista, que é um filme legal, aquele Prova de Fogo, né? Que só que no caso é o marido que quer resgatar... Não assististe esse filme? Assiste, ele é fantástico. É que é o marido que quer resgatar, o relacionamento já está no final, a mulher já desistiu dele, e ele resolve fazer, eu não sei se são 28 dias, não tenho certeza, mas cada dia ele faz um monte de coisa que ele não fazia. Ó, que legal. De tipo cuidar da casa, lavar a louça e ter atenção para ela. É bem interessante esse filme. Então, assim, não é pelo que ele reclamava que mudou, tá dando spoiler já,
Não é? É pela atitude, pequena atitude, dia após dia fazendo. E é interessante que no final ele resolve fazer novamente, quando acabam todos aqueles dias, ele faz. Eu tenho um case de sucesso muito legal de um casamento que estava indo muito por água abaixo, assim, muito terrivelmente. Eles brigavam todos os dias e um cutucava o outro o tempo inteiro. E uma das tarefas num programa que a gente tem era ficar uma semana sem reclamar. Em uma semana. E daí a esposa, que era a que mais reclamava, ela ficou uma semana sem reclamar dele. E quando ela ficou uma semana sem reclamar, ela percebeu o quanto ela reclamava, assim. E daí, quando você para de reclamar, o que acontece? Te vem um pouco mais de sensação de gratidão, alegria, tal, leveza. O clima fica melhor. Aí na quinta-feira, isso da semana, acho que foi na quinta-feira, sexta-feira, ela fez um jantar, botou velas e fez um jantar para ele. Bom, a primeira pergunta foi se ela estava se tinha feito alguma sacanagem no casamento, se arranjou uma mãe, o que tinha feito de errado lá, né? E daí, quando chegou no dia seguinte, ele veio e me comentou, ele disse assim, Fá, foi você que mandou ela fazer isso? Eu disse, não. Dele, sim, mas ela ficou uma semana inteira sem reclamar. E quando ela ficou uma semana sem reclamar, eu percebi o quanto eu também tinha uma mente reclamadora. É aí que funciona a mulher mudar, que o marido muda. E ele disse, eu fiquei assim, envergonhado de quantas vezes eu reclamei por coisas besteiras na nossa relação. E o amor cresceu, a gente ficou muito mais íntimo, exatamente porque a esposa mudou. Ela fez um propósito de uma semana sem reclamar. Isso já é mágico. Nossa, é maravilhoso, porque exatamente conecta com a gratidão. Você tira o foco daquilo que precisa melhorar, que sempre vai existir, o que precisa ser melhorar, né? Senão a gente não estaria mais aqui nesse plano. A gente já estaria no céu. Mas assim, a gente precisa sempre evoluir, né? Mudar e transformar. E quando a gente tira esse foco, eu acho que realmente o milagre acontece. Mas fala pra gente o que são contratos emocionais. Olha que interessante, porque quando a gente está falando a gente deu um monte de soluções maravilhosas para vocês façam e conta pra gente, escreve lá pra Ziri o que mudou já na tua vida. Mas antes da gente falar de contratos, a gente tem que dizer uma coisa que é importante. Os casais estão brigando por qualquer coisa. Você já viu? Por besteiras, brigando porque discordam, brigando porque não se admiram, brigando. Agora na pandemia que ambos vieram para dentro de casa, né? Muitos, e a pressão aumentou do medo, às vezes do emprego, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas passaram dificuldades. Gente, você está com um problema aí no seu casamento agora. Aquele mais difícil, pensa... Quase que 90% da população mundial está vivendo, não o mesmo problema, mas problemas parecidos. Todos os casais têm dificuldades, né? As minhas primeiras dificuldades me fizeram ficar mais firme no meu casamento, mas não significa que elas não foram difíceis ou cabeludas. Eu tenho 23 anos de casado, então todo mundo tem problema. A questão é o que a gente faz com esse problema, como é que a gente lida com isso, né? E a gente tem que ser persistente se a pessoa vale a pena que está do nosso lado. Mas para a gente falar de contratos, nós temos que dizer o porquê que as pessoas estão se brigando. As pessoas estão brigando porque geralmente a gente casa com um diferente, né? Eu gosto do meu marido porque ele é mais calmo, eu sou mais agitada, ele me traz para o centro, eu sou mais avoada. Então, assim, ele tem um monte de coisas diferentes. A gente gosta de algumas coisas parecidas. Ambos gostam de fazer curso, fazer terapia, evoluir, jantar fora. A gente gosta de coisas parecidas, mas nós temos personalidades bem diferentes. Imagine duas pessoas com personalidades tão diferentes dirigindo uma casa, dirigindo uma família, né? Educando filhos. É pano para manga, para muito pau, para muita briga dar errado. Cada um vai querer uma forma diferente de se relacionar, vai ter crenças diferentes da sua infância, relacionamentos diferentes. Então, os casais hoje estão brigando. Quer ver uma coisa que aconteceu na pandemia? O marido voltou para dentro de casa, a mulher também, eles têm que trabalhar home office, daí o filho está chamando o cachorro, está não sei o quê, as brigas aumentam, eles estão mais estressados, a mulher se sente sobrecarregada porque agora o homem não ajuda nas coisas de casa, mas esse nunca foi o contrato e o acordo deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo entre casal precisa ser acordado. Tudo
Se tu não quer brigar por besteira, acorde. E geralmente no início do relacionamento não é assim, né? Porque tudo é muito bonitinho, tudo são flores, tudo é uma maravilha. Então, ai não, isso aqui eu faço, né? E com o tempo, à medida que vai perdendo um pouco aquela que é natural, aquela paixão inicial, aí que vira o amor, né? Mas aí também junto vem todas essas diferenças com mais força. Exatamente. Olha, como diz a minha mãe, no começo flores e rendas, depois Deus me defenda. Minha mãe que tem esse ditado, eu acho ótimo. Mas no começo do relacionamento, quando a gente está apaixonado, a gente simplesmente produz um hormônio maravilhoso que te faz, é um hormônio que te deixa bobo e feliz. Ocitocina? Eu acho que é esse, né? Então, a gente fica muito feliz e a gente não quer saber de lidar com as coisas difíceis. Então, a gente aceita tudo. A paixão vai acabando, vai transformar num amor ou numa boa convivência. Ou má convivência, depende. Então, o que acontece? No meio do caminho, vem os acordos. Então, onde que dá problemas? Sei lá, as visitas que a gente faz na família dele é de um jeito e na minha família é de outro e a gente se diverge nisso. Qual é um outro problema que dá também? Na educação dos filhos. Eu concordo que isso a gente pode fazer na frente deles, isso aqui a gente não pode. Filho pode dormir na cama ou não pode dormir na cama? Como é que a gente lida com o dinheiro dentro de casa? Como é que a gente lida com as finanças? Cada um ganha de forma diferente, então um vai cuidar da educação dos filhos, o outro do aluguel da casa. O que isso é acordado? Porque geralmente, às vezes, não se é acordado e geralmente, às vezes, se é aceito, mas a partir do momento que alguém se empodera um pouco mais ou não fica mais confortável, vai cobrar aquilo que não gosta de fazer, né? Ou assim, lá em casa, na minha casa, por exemplo, eu jamais vou cobrar que o meu marido lave uma louça, jamais que ele faça, porque eu gosto de cuidar, né? Durante a semana tem alguém que faz para mim, mas que nem lá em casa, não sou eu que cozinho. E eu também jamais vou reclamar disso, eu acho maravilhoso. Não, de verdade, porque é um prazer para ele fazer, cozinhar e fazer. Por que eu vou tirar esse prazer, essa alegria? Então, tá com uma vantagem, porque lá em casa quem cozinha sou eu. Não? Mas eu faço os doces, eu cuido do café. Eu tô cuidando do café. Mas olha só, tá acordado, às vezes esse acordo, ele tá por debaixo dos panos. Ele começou a cozinhar para mim, então eu achei que gentil, eu vou lavar a louça, né? Mais ou menos assim. Lembra que a gente traz as coisas de casa? Eu estava fazendo um videozinho com o Márcio, meu marido, ontem, e perguntei, amor, me dá 5 coisas legais que eu faço para ti no casamento. A primeira coisa que ele falou, comida. Adoro a tua comida. Eu gosto de cozinhar. Final de semana, que dia de semana eu não tenho tempo, e eu gosto de fazer uma comida. A minha mãe, a vida inteira, cozinhou para os filhos e para o meu pai o que ele gostava, e essa era a expressão de carinho e amor que ela tinha. Ela não sabe ficar passando a mão, minha mãe não gosta, mas ela faz a comida que eu quero, a comida que meu pai quer, que o meu irmão quer. E é uma forma de demonstrar amor, nossa. Exatamente. Então, eu trago isso para a minha relação. Então, o nosso acordo é diferente. Agora, se na tua casa, não, tu tá cansada, você não gosta de lavar louça, sei lá, sempre... Compra lavar louça, é a melhor coisa, o melhor eletrodoméstico, eu acho, sério. Também. Funciona bastante. Então, você precisa, de uma certa maneira, acordar detalhes. E isso é muito importante. Primeiro, eu e o meu marido, nós temos acordos e contratos. O que é acordo? Contrato. Tá, se a gente for na casa das famílias, o que pode falar e o que não pode? Tem mulher que fica brabíssima porque o marido contou determinadas coisas dela para a sogra. Tem homens que ficam brabíssimos porque a mulher abriu intimidades deles ou acabou abrindo demais a relação. É uma coisa que tem que tomar cuidado, hein? Porque imagine que se eu vou falar um monte de coisas sobre a minha relação para a Zigrid de detalhes. Hoje a Zigrid está lembrando de mim, do meu marido, está lá dentro de casa com a gente, está no meio da relação. Daqui a pouco eu vou abrir para a Zigrid, para fulano. Tem que cuidar. Às vezes as pessoas abrem muito, o outro julga demais, né? E daí, às vezes, também te dá, e se você não está firme, não sabe qual é a tua parte, você se deixa influenciar. E entra bem naquilo que você falou sobre o vitimismo, né? Porque geralmente quando, por exemplo, caso de briga, de discussão, que tem, todos os casais eles passam por esses momentos, quando entra nessa seara de desabafar e de compartilhar e coisa e tal, e daqui a pouco
fazem as pazes, mas aí o outro da família já está com raiva daquele, né? O amigo já começa a tomar partido. Tem muita gente que sofre na relação o processo de traição, por exemplo, né? Ou a mulher é traída, ou o marido é traído. E nesse processo começa a contar para o outro, claro, às vezes a gente precisa de alguém para desabafar, às vezes você não faz terapia, você precisa de uma irmã, você precisa de uma amiga, você precisa de um amigo, sei lá, para poder contar, porque só desabafar e chorar já ajuda um monte. Mas quando você fala demais esse problema, às vezes para uma família inteira, para mais pessoas da família dele e da tua, você abre tanto isso que cada um vai se colocar no seu lugar e a maioria não é terapeuta e fica dando a sua opinião. Só que acontece que eu atendi vários casais que tiveram separações e que voltaram, se perdoaram. Eu já atendi casal onde a esposa traiu muito e eles se separaram e depois eles resolveram o casamento. Até hoje ela não trai mais, ela teve um outro processo na vida e o casamento deles é muito legal. O contrário também, homens que traíram e a esposa soube lidar com aquilo, reviu qual era a sua parte que ajudou no processo da traição, né? Porque às vezes tem ambas as partes ali. E a relação volta. Só que daí quando uma dúzia de pessoas fica sabendo, fica influenciando você e julgando essa outra pessoa que traiu. E esse processo atrapalha um monte para a recuperação, né, dessa pessoa que foi traída e também para a recuperação do casamento, se eles resolvem estar juntos. É muito delicado isso. Agora, acordos claros. Qual é o acordo que a gente tem quando vai viajar? O que pode gastar, o que não pode? Qual é o acordo que a gente tem aqui dentro de casa para ver filmes? Ah, pode ver filmes de guerra? Pode não ver filmes de guerra? Pode falar mal dos outros? Na minha casa não pode não pode ter maledicências, quer falar mal de ninguém. Nossa, que maravilha. Nós não. A casa deve ter um clima maravilhoso. Tem mesmo. Que influencia. Eu tenho uma moça que eu contratei para trabalhar comigo faz um mês, a Dedeia, eu chamo de Santinha, e tinha uma que ficou 12 anos, uma maravilhosa. A primeira regra é não falamos nem dos vizinhos, nem um do outro, né? Eu tenho outras pessoas que trabalham também, às vezes vem o moço lá do jardim e tal. Não tem. A gente se empodera, porque se eu me acostumar a falar mal de uma, a outra também vai falar, eu tenho que resolver as coisas que não são legais. Tenho que chamar a pessoa dizendo, não está legal aqui, ó. A gente tem que melhorar isso aqui na roupa, a gente tem que melhorar. Agora, se eu não consigo falar que a moça é isso, não melhora na roupa, daqui a pouco eu estou falando para o marido, estou falando para o outro e eu estou tendo maledicências e isso vira vício. E daí eu começo também a falar mal do marido para outra pessoa que está ali, eu falo mal da esposa. Então, é um acordo que a gente tem. E é bem isso, vício. Às vezes, quando a gente... Por isso que tem que estar o tempo todo se policiando, não no sentido de ficar chato, coisa e tal. No início é assim. Depois você chega a entender que o bem-estar que isso te traz, porque tudo aquilo que a gente foca, a gente coloca energia e aquilo ali tende a perpetuar e aumentar na nossa vida, né? Então, se a gente foca em ser responsável sobre a atmosfera da nossa casa, a tendência é que a gente tenha cada vez melhor e tenha mais energia para produzir. Fabrícia, infelizmente já está acabando o nosso programa. Deixa um recado para quem está te assistindo. Fala, você está agora numa semana, né, que você está trabalhando essa questão com os casais. Fala para o pessoal. Se você quer saber um pouco mais, quinta-feira agora, às 19 horas e segunda-feira, quinta e segunda, nós temos algumas lives que acontecem nesses 2 dias e toda quarta-feira eu tenho Chá com a Fá no meu canal. @casalenneagrama, você pode seguir e você no nosso YouTube também, que é Casal Enneagrama, você vai encontrar vários vídeos super legais sobre relacionamento, de graça, ou venham nas nossas lives, que daí é eu e meu marido, para você conhecer um pouquinho mais. Mas eu queria deixar um recado. Eu sempre tenho uma frase que eu digo assim, ó, o amor tem que ser a nossa melhor resposta sempre, mas primeiro o amor pela gente mesma. Quanto mais eu me amo e me perdoo, mais eu estou preparada para poder lidar mais madura na minha relação e amar o outro. Mas primeiro eu preciso me amar e me aceitar. Daí eu não vou nem me incomodar se o outro não está me amando direito.
E pode ter certeza que se a gente se ama, o outro também quer saber que essa coisa que eu quero amar também. Exatamente, pelo exemplo, esse que é o principal, a gente entender, pegar essa responsabilidade que nós somos, que fazemos a diferença, a gente tem esse poder sim, e como a Fabrícia falou, começa por nós, é o amor próprio em primeiro lugar, aí quando a gente está bem preenchido, a gente consegue dar para o outro e tornar o nosso ambiente sempre melhor. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem a gente tem mais programa Olhar de Estilo. Obrigada, Fabrícia. Eu que agradeço. Beijo, até semana que vem. Um beijo para todos vocês e amem muito.